nosso programa do CTP.br, Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento, falando de ciência e de política, falando um pouquinho daquilo que o mundo político faz sempre, daquilo que os cientistas fazem sempre, tentando criar confluências, ponto de encontro entre as duas áreas. Todas as sextas-feiras, hoje nós temos o prazer de ter conosco aqui o deputado Vitor Lippe, que é médico, né? E foi médico dermatologista, foi prefeito de Sorocaba 2 vezes, está no segundo mandato como deputado federal, tem uma atuação forte na Câmara na área de ciência, tecnologia e inovação, participa de diversas frentes parlamentares, da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia, e também o Fábio Guedes Gomes, lá da Universidade Federal de Alagoas, né, professor de economia, presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa, de Amparo à Pesquisa lá de Alagoas, e falando aqui pela CONFAP, que é a Confederação Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa, e nosso querido Ildeu, aqui do Rio de Janeiro, professor de Física da Federal do Rio de Janeiro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A Iniciativa para a Ciência e Tecnologia ela é uma coalizão formada por 8 entidades, com o SBPC, a CONFAP, mais a Academia Brasileira de Ciências, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo e Pesquisa, CONFAP, que já falei, o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, CONIF, que reúne os institutos federais, o Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica, CONFIES, que são as fundações de apoio às universidades, o Conselho Nacional de Secretários para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação, o CONSECT, o Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis, o IBX, e a Sociedade Brasileira para o Progresso e Ciência, a SBPC, que está aqui o Ildeu representando. E hoje nós estamos, então, o prazer de conversar. Nós conversamos já com uma sequência de senadores, agora voltamos a conversar. Temos alguns amigos da ciência e deputados presentes. Hoje, então, falei com o Vitor Lippe, ele é do PSDB de São Paulo, lá de Sorocaba. Eu vou pedir para o Fábio dar uma breve saudação de boa noite aqui, na sequência o Ildeu, e depois o Vitor, nosso deputado querido Vitor Lippe, e a gente abre o debate sobre a pauta do dia. A pauta do dia hoje, vamos conversar um pouquinho sobre o PLP 135, que foi aprovado no Senado há 2 semanas atrás, de a autoria do senador Isalci, do PSDB do Distrito Federal, que propõe algumas alterações estratégicas no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FNDCT, e também um pouquinho sobre o orçamento de 2021, né, que a peça orçamentária deve chegar semana que vem no Congresso e passa a ser o debate principal do Congresso nos próximos meses, que tudo indica teremos corte na faixa de 18%, tanto na área de ciência e tecnologia quanto na área de educação. Então, também queremos ouvir a opinião do nosso querido deputado Vitor Lippe sobre o assunto. Fábio, para você fazer uma saudação às pessoas que estão nos acompanhando, nossos amigos e amigas. Bem, boa noite a todos, todos que estão nos vendo agora aqui nessa live, promovida pela Iniciativa da Ciência e Tecnologia no Parlamento. E eu queria cumprimentar o coordenador da ICTP, o ex-ministro e ex-deputado federal Celso Pancera, parabenizar pelas essas sessões de lives às sextas-feiras, já é um sucesso absoluto. Cumprimentar o professor Ildeu, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e também membro da ICTP, e também cumprimentar o nosso convidado ilustre, deputado federal Vitor Lippe, seja muito bem-vindo, deputado. Nessa linha, será mais uma brilhante participação dos nossos congressistas nesse debate sobre ciência, tecnologia e inovação no Brasil, um tema tão importante para essa conjuntura. Então, bem-vindo e esperamos que esse debate seja muito frutífero e construtivo. Passar a palavra para o Ildeu, dar uma breve saudação. Ildeu? Bem, boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Agradecer muito aqui ao deputado Vitor Lippe, é um grande batalhador pela ciência brasileira, pela educação no Congresso. Já muitas vezes estivemos lá conversando com ele, tem tido uma atuação muito consistente, inclusive a partir da sua experiência como prefeito, quer dizer, tem uma longa experiência. Então, queria agradecer muito a sua participação aqui e dos meus colegas aí, o Fábio, o Celso, muito obrigado. Ok, o Vitor Lippe, deputado Vitor Lippe, lá de Sorocaba, prefeito 2 vezes, médico,
né? E tem uma atuação na área. A palavra está contigo. Pode ir à vontade aí para falar com os amigos que estão nos acompanhando. Ok. Bom, obrigado. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar primeiro o nosso um grande amigo, né? O nosso querido deputado, ministro Celso Pancera, um grande entusiasta, um grande apoiador da ciência, tecnologia e inovação. Sempre no Congresso ele era uma referência para nós, é sempre uma pessoa que muito motivado, trabalhou muito, inclusive, para o código, para o novo Código Brasileiro, né, o novo marco, né, da ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Parabéns também pelo seu trabalho junto ao ICTP, né, que acho que é uma forma da gente manter essa agenda dentro do Congresso Nacional, que é fundamental, uma agenda estratégica necessária ao país, a gente valorizar, né, discutir a importância da ciência e tecnologia no Brasil. Cumprimentar também o professor Fábio, à frente de uma instituição tão importante, porque vocês ajudam aí no financiamento da pesquisa e, lógico, estão preocupadíssimos porque há uma série de riscos aí pela frente. E o professor Ildeu também é uma pessoa fantástica e que tem feito uma articulação muito boa com o parlamento, com o governo, sempre com uma forma muito diplomática, mas firme, né, de cobrar aí o necessário apoio à ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Então, os cumprimentos a todos e acho que os temas hoje são bastante relevantes, a gente vai poder compartilhar um pouquinho dos nossos sentimentos, das nossas expectativas aqui. Obrigado, Vitor, deputado Vitor Lippe. Registrar aqui a presença, estão nos acompanhando aí, Ildeu e Fábio. O Mário Neto Borges aí foi presidente do CNPq, lá de Minas Gerais, presidente da FAPMIG, né? Saudando aqui o evento, dizendo que vai ser um grande debate. O Sérgio Gargione sempre acompanha a gente também, né? A Beatriz, que é presidente da Associação dos Servidores da FINEP. A comunidade científica e as pessoas que atuam no setor, aos poucos vão criando esse hábito, deputado, de conversar com a gente na sexta-feira à noite. Não é um bom horário, né? Mas é um horário que a gente consegue reunir, porque os parlamentares têm uma agenda na semana muito puxada, então é muito difícil conseguir reunir um parlamentar segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, quarta e quinta-feira. Então a gente fez essa opção pela sexta-feira, porque realmente é um horário difícil, mas é uma forma, e eu acho que nós estamos lá no 8º, 9º programa já, e tem sido bastante interessante. Eu vou abrir, Ildeu, para você a palavra para iniciar o debate sobre a questão do PLP 135, enfim, e também da questão do orçamento 2021. Franquear a palavra para o Ildeu aí, na sequência o Fábio, né, para falar sobre os dois assuntos. Ildeu, a palavra está contigo. Pode ser, mas a gente quer ouvir o deputado, né? Evidentemente, tem uma análise, uma experiência grande no parlamento. E o PLP, a gente fez um esforço muito grande, as nossas entidades todas, para aprová-lo, quer dizer, uma história que já vem de 3 anos, pelo menos, a criação a transformação do Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que vem da década de 70, né, e que teve um reforço importante nos chamados fundos setoriais, e é fundamental para a ciência brasileira, para a tecnologia brasileira, para apoiar a inovação, as empresas, a subvenção econômica. E esse fundo, né, nós esse ano tivemos um esforço grande, o deputado nos ajudou lá também, para que ele não fosse extinto, né, lá no CCJ do Senado, mas possivelmente vai voltar ainda essa questão, mas estaremos firmes na defesa desse fundo. E agora a transformação dele num fundo financeiro, que daria uma garantia maior. Então, essa é uma questão que nós estamos todos de acordo, né, e que foi uma vitória importante no Senado. Né? E tem alguns detalhes que nós estávamos até discutindo aqui antes, e vamos continuar a discutir, né? A questão de como é que esse recurso do fundo se distribui, a parte reembolsável, de empréstimo às empresas, como é que é a parte não reembolsável, essa é uma questão importante para a gente debater aqui. Mas eu queria, talvez, que o senhor colocasse uma primeira colocação sobre a importância desse fundo, e depois, no segundo momento, né, a gente podia discutir a questão do orçamento mais premente que vem semana que vem. Não sei se Fábio talvez pudesse acrescentar alguma questão, mas eu acho que eu gostaria de ouvir primeiro como é que o senhor vê esse PLP, a importância dele. Eu vou abrir para o Fábio fazer uma pergunta também, se ele tem alguma pergunta já a fazer para o deputado, que o deputado já aborda, pode ser, deputado? Eu acho que o Ildeu colocou as questões centrais do debate de hoje, né, que é sobre o PLP 135 de 2020. Esse PLP é extremamente importante para o Brasil, porque
o deputado sabe muito bem que qualquer parte do mundo hoje há um fundo perene e consistente de financiamento à ciência. Nós vemos isso em outros países, e por isso que em outras regiões do planeta você tem índices de investimento em P&D e em ciência acima de 2% do PIB. São os países que hoje avançam na competitividade mundial e também hoje têm tido sucesso no combate à pandemia. E eu acho que o Brasil precisa disso se tiver que pensar no médio e longo prazo, assim como a educação é um dos principais pilares para o desenvolvimento, isso não pode estar de maneira dissociado da ciência também. E para complementar a colocação de Ildeu, nós como CONFAP também, e fazemos parte dessa perna de fomento à ciência brasileira, somos 26 fundações, só falta criar a de Roraima, que já estava no processo avançado de criação, e a pandemia atrapalhou um pouco isso. Então, nós também lutamos para que as nossas fundações estaduais sejam o elo de ligação do governo federal com as realidades locais. E estamos também um pouco preocupados com a situação em São Paulo, ali da FAPESP. Então, eu gostaria também que o deputado ele pudesse também manifestar alguma opinião a respeito do PL que temos lá na Assembleia Legislativa, de 529/2020, que altera um pouco o financiamento do ecossistema, principalmente do ensino superior de São Paulo, estadual, que é referência não só para o Brasil, mas também para o mundo, e da Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa, FAPESP, que é, digamos assim, o nosso carro-chefe, é o nosso carro de Fórmula 1, o mais tecnologicamente avançado, que nós sempre nos referimos a ela quando queremos ter os exemplos de boas práticas. O deputado Vitor, o PL 529, o que acontece? Ele pega a sobra de recursos da FAPESP no final do ano e joga para o Caixa Único do Governo do Estado. E há uma mobilização da comunidade científica contra a aprovação desse projeto. Inclusive, a ICTP tirou uma carta, enviou para o governador João Dória e para o presidente da Alesp, o Cauê Macris, o deputado estadual. E isso para a gente é também uma pauta bastante interessante. Mas eu vou deixar a palavra contigo agora aí para. Muito bem. Bom, dizer que para mim é um dos motivos que acho que o entusiasmo que a gente tem pelo parlamento brasileiro, Celso Pancera, é exatamente a oportunidade da gente estar priorizando temas estratégicos fundamentais ao país. E nós não conhecemos na história recente do mundo nenhum país que tenha se desenvolvido, tenha melhorado a vida das suas populações, que tenha sido competitivo, enfim, que efetivamente conseguisse um desenvolvimento econômico e social que não fosse através da ciência, pesquisa e inovação. Até porque hoje o que é hoje algo que é vamos dizer assim, o produto mais valioso da Terra hoje é o conhecimento, Até porque nós sabemos, professor Ildeu, que nós temos uma grande certeza que tudo vai mudar cada vez mais rápido. Imagine que, se a ciência e a pesquisa sempre foram importantes, imagine agora que nós estamos num mundo globalizado, que nós temos que competir com a China, com os Estados Unidos, com a Alemanha, com a Coreia, com o Japão, na verdade, com todos os países da Europa, do Oriente. Como é que a gente vai ter mercado, ganhar mercado, ser competitivo, gerar os empregos, gerar riqueza no Brasil, que não seja através da ciência, tecnologia e inovação? Então, isso é fundamental. Não existe como você pensar o futuro que não passe pela ciência, tecnologia e inovação. Tanto lá no parlamento, a gente sabe que não é fácil a gente conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. O nosso deputado Celso Pancera sabe, só na área de telecomunicações nós tínhamos mais de 4.000 projetos de lei em andamento. A gente preferiria que fosse 4 em vez de 4.000, mas o parlamento é assim. Ele tem muitos assuntos ao mesmo tempo, muitas propostas, muitas discussões, e eu acho que uma das questões da gente colaborar para a gente chegar mais rápido nas soluções, ou ter as soluções mais rápidas, é priorizar as coisas. E eu estou absolutamente convencido que uma das coisas que nós temos que priorizar no parlamento é a valorização, a discussão da ampliação dos recursos da pesquisa e inovação. Por conta disso, além de nós participarmos junto com o Celso Pancera
na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara, nós tivemos aí a ideia de criar uma frente parlamentar mista de apoio à ciência, tecnologia e inovação. Então, junto com o senador Isalci, outros senadores, outros deputados, nós iniciamos um movimento para criar essa frente parlamentar mista de deputados e senadores, cujos objetivos, eu gostaria de lembrar aqui, isso foi criado há praticamente 1 ano e meio atrás, né? Mas essa frente parlamentar ela tinha 3 primeiros grandes objetivos. Primeiro, reduzir o contingenciamento, que é exatamente isso que nós estamos discutindo aqui. Isso era a prioridade absoluta da nossa frente, porque nos parecia absurdo a gente já ter pouco e depois ter o contingenciamento de 30%, 40%, 50%, chegando ao absurdo esse ano do contingenciamento ser de 90% dos recursos do fundo. Isso é inacreditável. Parece que acho que se a gente contar isso lá fora, o pessoal fala, não, isso não é possível, mas aqui está acontecendo isso. Então, a nossa preocupação número 1 era encontrar uma forma, né, da gente evitar esse contingenciamento absurdo que cria uma insegurança, uma instabilidade e cria uma descontinuidade do financiamento necessário para as pesquisas, porque ninguém faz pesquisa de uma semana, as pesquisas duram meses, anos, e é óbvio que fazer uma coisa dessa desestrutura o ecossistema de inovação no Brasil. A segunda questão era lutar para aumentar mais os recursos, porque nós temos pouco, mas primeiro a gente precisava garantir um pouco, né? Então, essa primeira, vamos dizer, etapa de se criar uma alternativa, e nós ouvimos muito a SBPC, enfim, muitas instituições, e por isso o senador Isalci, que é o presidente da comissão mista, né, apresentou o projeto. Nós, inclusive, víamos como uma grande oportunidade essa rediscussão dos fundos setoriais, né? Disse lá o ministro Guedes, falou, olha, tem mais de 200 fundos aí, alguns nunca mexeram, alguns não têm razão mais de ser, cabe ao parlamento agora rediscutir isso. Ótimo, é um ótimo momento para a gente dizer, olha, o fundo, né, de ciência, tecnologia e inovação tem que ser prioridade, muitos aí talvez não tenham necessidade, mas esse tem que ser uma prioridade. E assim foi também uma mobilização muito importante das instituições e das representações de pesquisa e inovação. Então, nós estamos no caminho. E a terceira, só para lembrar, que é algo que também eu sempre, por sinal, quando o Celso Pancera era o nosso ministro, eu estive lá conversando com ele sobre essa proposta, era fortalecer, valorizar, reconhecer os nossos campi universitários, né, como centros de inteligência local, como centro de proposta de planejamento do desenvolvimento econômico e social local. Quer dizer, imaginar que o conhecimento, só o conhecimento transforma, e nós precisamos valorizar, dar as condições para que os nossos campi universitários possam atuar propondo soluções locais a partir da realidade local, a partir das vocações locais. Quer dizer, um projeto elaborado ali, né, a partir da realidade local. Até porque um dos grandes e graves problemas do Brasil é não ter estrutura de planejamento. E quando você não tem estrutura de planejamento, eu não conheço no Brasil, tem salvo raras exceções, estruturas de planejamento regional, de planejamento local. Nós quase que não temos isso. Alguns estados conseguiram durante algum tempo ter isso, mas, enfim, nós nunca conseguimos ter uma certa continuidade dessas estruturas de planejamento local. E quando você não tem planejamento, o que acontece? Você acaba usando o recurso de uma forma, muitas vezes, não estratégica, pulverizada. Isso acontece com as emendas parlamentares. O nosso deputado Celso Pancera sabe disso. Às vezes a gente quer ajudar uma região, o prefeito fala, manda um recurso lá para mim, mas a gente precisa saber, cadê o projeto, né? Qual vai ser o impacto que vai dar, né? Então, a gente acaba, muitas vezes, usando os recursos federais, os recursos estaduais, né, as emendas parlamentares,
com coisas importantes. Às vezes é importante cobrir uma quadra, às vezes mas se não houve um planejamento, muitas vezes a gente não consegue chegar na economia local. O professor Fábio é economista, ele sabe a importância do empreendedorismo local, das soluções locais, da organização da economia local, né? E a gente entende que a gente só vai conseguir reduzir o Bolsa Família se a gente conseguir ajudar as comunidades locais, a agricultura familiar, né? Mesmo as pessoas que dependem do Bolsa Família, a encontrarem novas soluções que possam gerar riqueza e gerar renda. Então, as universidades, lógico, as universidades precisam ser valorizadas, precisam ser reestruturadas, precisam receber recursos para isso, uma série de coisas. O MEC precisa, enfim. E a gente vai continuar trabalhando também na nossa frente parlamentar mista, entendendo que isso é uma grande oportunidade estratégica do Brasil, de entender o papel da universidade, né, a importância da universidade no desenvolvimento local. Né, como um think tank, um centro de inteligência, um centro de pensamento local, um centro de elaboração de projetos estratégicos de desenvolvimento local. Bom, mas já falei muito, isso é as coisas que nós estamos lutando ao longo do tempo. Até porque vale a pena isso, porque não tem nada mais importante que o conhecimento. E tem muito conhecimento das nossas instituições de educação e de pesquisa. A gente sabe que a gente tem uma das maiores redes públicas do mundo de universidades públicas. Nós temos 1.500 campi universitários aproximadamente, em praticamente todas as micro-regiões brasileiras. É lógico que se a gente conseguisse dar o apoio necessário, a valorização necessária, nós iríamos certamente surgir muitas ideias, nós iríamos fazer muito mais transferência tecnológica, conseguiríamos empreender mais, organizar a economia local de uma forma muito mais oportuna. Bom, mas isso é assunto para muitos dias, né, de discussão. Mas nós vamos voltar, então, no nosso PLP 135. E nós ficamos muito satisfeitos quando houve esse trabalho, que nós tivemos 71 votos a 1 no Senado. Fomos muito satisfeitos, ótimo, agora vai para a Câmara. E sabemos também que há algumas preocupações, inclusive em relação a uma modificação que houve da proposta inicial do senador Isalci, através do relator, senador Otto, que ele, na verdade, especifica que metade dos recursos devem ser para facilitar o entendimento que está nos acompanhando, metade seria para as instituições de pesquisa e tal, que são fundos não reembolsáveis, certo? Você só recebe o recurso, logicamente você presta contas depois. Mas o restante, os 50%, seria quase que um empréstimo, né? Você faz um financiamento, mas depois você tem que pagar os juros baixos. E é lógico que as instituições de pesquisa não têm esse dinheiro, nem para pagar juros baixos ao longo do tempo. Porque nem tem, porque eles não têm lucro. Como é que... Bom, isso só poderia ser acessado naturalmente pelas indústrias. Acho que nem isso seria muito atrativo para as empresas e indústrias, porque hoje o juros está relativamente baixo no Brasil, viu, Celso? Então, acredito que não sei nem se vai haver muito interesse para usar esses recursos. E aí eu acho que vale uma discussão nesse sentido, o que nós poderíamos fazer agora. Eu estava procurando fazer uma interpretação de como é que era o uso, se aquilo que não fosse usado passa para o ano seguinte, seria ótimo, porque daí a gente ia aumentando o recurso 50% todo ano. Isso eu não tenho ainda essa conclusão, nós temos um estudo aqui com a minha equipe, mas é bom a gente ouvir mais gente, viu, professor Ideu, para a gente ver como é que é o comportamento disso, né? Pode ser que seja excelente ou pode ser que não. Nós precisamos entender exatamente o que está escrito ali e o impacto que isso vai dar ao longo dos anos. Então, e em relação a São Paulo, eu acho realmente o projeto bastante polêmico, né, do governo aqui do Estado de São Paulo, e isso certamente vai ter muito debate, né? A comunidade científica já se mobilizou, as universidades, eu tenho recebido uma série de comunicações, e lógico, como vocês falaram, a FAPESP, sem sombra de dúvida, é uma instituição muito importante para o Brasil, é a instituição que hoje tem mais recursos para financiar pesquisas e tem financiado pesquisas extraordinariamente importantes para o Brasil, quer seja na Unesp, na Unicamp, na USP, em centros de pesquisa do Estado de São Paulo, tem feito muitas parcerias, enfim, tem um papel absolutamente estratégico
no ecossistema de inovação no Brasil. E eu tenho certeza que isso aí não vai, do jeito que está, né? Com certeza isso vai ser revisto, porque acredito que quem fez essa proposta não analisou o impacto, né, negativo que isso poderia dar. Exatamente, nós estamos aqui lutando para o inverso, nós estamos lutando para ter mais recursos, e é óbvio que se uma parte do que a universidade financia depois volta para a universidade através das parcerias, e você depois retirar esse recurso, quer dizer, exatamente isso que está dando a sustentabilidade para o desenvolvimento da pesquisa. É o que nós sempre sonhamos, né? Agora, retirar esses recursos, ou esses recursos que estão programados para os próximos anos, porque as pesquisas exigem um financiamento de médio e longo prazo, me parece muito inoportuno e prejudicial, certamente, para o sistema de inovação. Então, são essas considerações aí iniciais que eu gostaria de fazer com vocês e continuo contando com o nosso entusiasmo aí, viu, Celso, para lutar bastante. Acho que muita coisa boa já aconteceu, mas certamente esses assuntos são absolutamente relevantes nesse momento. Deputado, registrar aqui algumas pessoas. A gente não consegue registrar todo mundo, né? Eu estou vendo, só para ver a dimensão do nosso programa, assim, ele é espalhado. Tem o João Vicente Costa Lima, lá da Federal de Alagoas, lá da tua universidade, o Fábio. Aí tem aqui, está o Roberto Muniz, que é da ASCOM, que é a Associação dos Servidores do CNPq, a Leila Moura, do programa TV Ciência em Movimento, da TV Petrópolis. Vê que a gente tem um público diversificado aqui nos acompanhando. Queria passar a bola para o Eudeu. Eudeu, você quer fazer alguma consideração, comentário, enfim, avançar no debate aí? Está contigo a bola. Primeiro, deputado, essa questão, acho que a gente está completamente de acordo, a questão aí da FAPESP e das universidades paulistas, da importância disso, né? A Academia de Ciências também de São Paulo, a Ciesp, está fazendo um movimento bem forte, a SBPC, as outras sociedades científicas, a Academia Brasileira de Ciências, a nossa iniciativa, todos estamos unidos em defesa dessa preservação da FAPESP, que é fundamental, né? Já que inclusive, que a ciência em São Paulo, além de ser uma referência no país, é uma parcela significativa da ciência brasileira. E as universidades estaduais paulistas têm feito um trabalho excepcional, né? É uma das garantias da ciência brasileira. Então, aí estamos todos unidos nisso. Em relação ao PLP, aquelas dúvidas que nós temos, e aí o senhor mencionou, nossa preocupação é porque daquela parte que não é para empréstimos, chamados não reembolsáveis, dali também sai a subvenção econômica, que é fundamental para os empresários, para as empresas brasileiras. Quer dizer, daquela metade sai, ou se for transformar em metade, sai também a subvenção econômica, o apoio ao empreendedorismo, o apoio a startups, a parques tecnológicos, tudo isso, as instituições de pesquisa, quase tudo aquilo, deputado, que a gente defendeu no Congresso, que inclusive a importância do FNDCT, a importância da FINEP, está escorado nos recursos que vieram dessa parte. E, portanto, o senhor mesmo disse aí que as empresas não estão tendo dificuldade de crédito nesse momento. Então, por isso, a nossa surpresa em uma emenda que coloca 50% desse montante para empréstimos e para crédito, já que existe o BNDES, existem outras iniciativas. O risco que nós apontamos de que isso progressivamente faz com que a FINEP fique aparecendo até uma instituição financeira e muito menos uma agência de fomento. Quer dizer, isso, ao longo do tempo, pode atrair ideias que já estão presentes, né, eventualmente até de extinção da FINEP nessa direção. Então, a nossa preocupação está muito aí. E a gente não entendeu, inclusive, quais são os interesses que estão por trás desse aumento do empréstimo, porque os empresários, pelos que nos disseram, inclusive o representante da CNI, isso não é uma coisa significativa para eles. Para nós, comunidade científica e tecnológica, não é de maneira nenhuma. Veja que também daquela parcela vai vir 25% para as OS, né, que é organizações sociais, que nós estamos de acordo. É importante ter recursos para a Embrapi, para as outras OS aí, certamente. Então, essa é a questão, eu acho que menor. A gente pode discutir o índice, mas eu acho que é menos importante. Mas o que nos preocupa muito, deputado, e aí a gente está buscando maneiras, né, e o senhor mesmo está fazendo levantamento, de como a gente podia, entendendo-se com a FINEP, até para entender como é que esse recurso tem sido usado, se de fato ele tem sido usado, para onde que ele vai, quando ele não é usado, para aí a gente poder ter uma construção de uma alternativa. O nosso ponto de vista inicial, inclusive dessa iniciativa, antes, inclusive, da votação no Senado, é que era melhor não ter essa emenda, manter os 25% atuais. Essa continua sendo, por enquanto, o nosso ponto de vista. Podemos mudar,
na medida que a gente tiver alguma alternativa que não faça com que a gente perca significativamente. Não sei se o Fábio talvez pudesse comentar sobre isso, que as FAPs também são profundamente atingidas por essa medida. Eu gostaria somente de comentar, deputado, porque no Brasil nós temos assim, o costume de dizer, e isso é verdade, que precisamos de maior empreendedorismo, maior competitividade, maior a iniciativa individual dos sujeitos no país. E agora isso, é claro, tem que estar casado com a necessidade do poder público, né, financiar o risco. Né? O Brasil, durante todo o século XX, nós sabemos, teve um processo de desenvolvimento econômico pautado pela industrialização que veio de cima para baixo. Né? A gente precisa estimular, né, que o nosso potencial criativo agora saia de baixo para cima. Né? Então, isso aí tem que ser incentivado. Se a gente for para a história, nós vamos ver o seguinte, que nós estamos mais ou menos 150 anos atrasados em relação ao resto do mundo na cultura do empreendedorismo, da inovação, né? Onde a sociedade ela busca suas próprias saídas econômicas, sempre veio de cima para baixo. Se a gente for observar na história, de 1703, por exemplo, a 1833, vigorou no Brasil o chamado Tratado de Methuen, que foi um tratado, né, firmado entre Inglaterra e Portugal, que no Brasil ficou proibido de se fabricar um prego. Né? Tudo tinha que vir da Inglaterra, as manufaturas, a gente exportando vinho e matérias-primas. Ou seja, isso nos colocou 150 anos de aprendizado e numa cultura de uma economia criativa no atraso. Então, se a gente quiser falar até em emprestar para os empresários, a gente precisa formar ainda mais empresários nesse país. E empresários que tenham a capacidade de usar sua criatividade. E a subvenção econômica é o passo principal disso, porque não existe no mundo nenhuma saída do desenvolvimento científico, tecnológico e inovação, se não tiver o risco, né, dividido com o Estado. Eu acho que, nesse sentido, a importância da subvenção é nessa linha. Ela ajuda a criar uma classe empresarial importante, pensando no século XXI, se juntando à classe empresarial que nós já temos. E um exemplo disso é o programa Centelha, que foi lançado agora recentemente pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, FINEP, CNPq e as FAPs estaduais. Olha a coisa fantástica. 17 estados aderiram a esse programa, que é de subvenção econômica, de selecionar projetos, ideias inovadoras, com um ticket médio de em torno de R$50 mil. Sabe quantas propostas tiveram na primeira rodada, no país que está com desemprego elevadíssimo e jovens, né, desestimulados? Tivemos mais de 15 mil ideias inovadoras. 15 mil. Envolvendo, sabe, o público envolvido nesse programazinho, né, que está na ponta ali inicial, envolvendo 36 mil pessoas em equipes. Em Alagoas, por exemplo, nós tivemos 1.234 ideias inovadoras para selecionar apenas 30. Ou seja, veja o potencial que nós temos. Agora, isso só pode ser, essa ação só pode vir com a subvenção econômica, né? Porque o empréstimo, nós já temos um portfólio, um coquetel de situações onde está disponível, e agora com esse juro, né, mais baixo, nós temos o BNDES, nós temos uma parte que o próprio FNDC disponibiliza, mas nós precisamos realmente de incentivo, né, subvenção econômica para poder criar mais empreendedores nesse país. A gente recuperar esses 150 anos de atraso que nós deixamos no passado e nos conectar com o futuro. E esse público é jovem. O Centelha mostrou que mais de 70% de quem submeteu propostas tem entre 18 e 36 anos. Impressionante. Então, precisamos, né, de subvenção econômica para juntar essa turma que está saindo da universidade, fazendo pós-graduação, até mesmo ensino fundamental, né, e coloque suas ideias para poder fervilhar, virar empresas, notas fiscais e gerar emprego e renda. Muito bem, Fábio. Deputado, a bola está contigo. Seu microfone está desligado. Me entusiasma muito a sua fala, viu, Fábio? É isso mesmo, eu concordo em gênero, grau e número. Todos nós somos grandes entusiastas desse país. Quando eu escuto, toda vez, eu já vi umas 3 vezes lá no laboratório Sirius. Quando eu vejo que aquilo foi um projeto de brasileiros, porque aquilo é o que tem de mais novo no mundo, né? Nós conseguimos deputado, fazer e o apoio significativo do FNDCT.
Exatamente, foi fundamental. Mas eu achei até uma ousadia. Eu até, entre vocês aqui, eu encontrei lá o pessoal da diretoria lá, eu falei, ó, vocês são totalmente loucos. Fazer um projeto dessa complexidade, né, desenvolvido com tecnologia nacional. Quer dizer, eles é que bolaram lá a questão lá do acelerador de elétrico, como é que fazia, tudo com equipamento desenvolvido aqui. Lentes desenvolvidas aqui, ângulos. Eu falei, nossa senhora, um negócio que custa 2 bilhões de reais, né? Para quem está ouvindo aqui, é do tamanho do Maracanã, aquilo lá. Eu falei, meu Deus, uma estrutura, né, de oscilação, até de marés, uma coisa extraordinária. E eu fiquei... Bom, e aí, hoje de manhã, eu tive uma reunião com o pessoal do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, dos institutos, né? E um deles falou isso, quem consegue fazer um Sirius, consegue fazer qualquer coisa. E eu falei, é isso mesmo, esse é o brasileiro, nós precisamos acreditar no nosso país, nos nossos pesquisadores. Outro dia eu estive aqui em Campinas, no CPQD, e aí eu entrei numa sala, o presidente do CPQD lá foi mostrar tinham 3 jovens lá, e ele falou, olha, esses 3 aqui, nesse equipamento, eles conseguiram bater os 2 últimos recordes mundiais em velocidade de transmissão de dados. Eu falei, meu Deus, olha que coisa bacana. Aí hoje, ainda pela manhã, teve eu não me lembro agora o nome, mas eu acho que eu gosto de anotar tudo, mas hoje eu anotei tanta coisa que eu já não vou lembrar, mas enfim, era um professor lá de Itajubá, que é professor de astrofísica, ele estava falando que eles são os únicos no mundo que conseguem colocar um número X de filamentos dentro de meio milímetro para fazer fibra ótica. E são os únicos no mundo que fazem isso. Inclusive, os japoneses vieram aqui, eles não tinham dinheiro para contratar lá os 2 estagiários. Aí os japoneses falaram, não, nós pagamos para vocês. Quer dizer, veja o que nós fazemos com pouco. E a gente vê os outros países com tanto mais recursos, né, professor Irineu? E a gente aqui com pouco fazendo coisas extraordinárias. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós vamos lutar. Nós estamos fazendo os cálculos aqui, eu não sei bem, eu concordo com você que não tem cabimento você pegar metade desse fundo para empréstimo. Por quê? Porque os nossos institutos de pesquisa não têm dinheiro, não é? Falar, não, vou te dar uns juros mais baixos. Ué, o que é? Um banco ou é o Fundo Nacional? Isso não tem muita lógica. Agora, vamos fazer o cálculo também para ver se vamos hipoteticamente imaginar que fosse 6 bilhões esse ano, o recurso, e aí 3 vai ser utilizado, vamos dizer, para as instituições a nível de subvenção, e 3 ficaria para esses empréstimos, esse financiamento a juros mais baixos, sei lá. Bom, se você não usar esses 3, os 3 vai para o ano seguinte. Então, nós teríamos no ano seguinte os 6, como esse ano, do fundo, que é arrecadado, inclusive, a maior parte vem das indústrias. E será que vai mais esses 3? Deve vir, entendo que sim, porque agora ele é financeiro, então ele não é contábil, ele vai ficar acumulado. Então, você vai ter 6 mais 3, 9. E aí, como é que nós fizemos? Ah, não, uma metade do fundo. Bom, então será que é 4,5? Então, nós subimos de 3 para 4,5. Eu não tenho segurança disso. Eu fiz com a minha equipe, nós achamos que é isso, mas eu não sei. Vamos estudar isso. Se for isso, está razoável. Se não for, se esse recurso sair e tal, e a gente só realmente ficar restrito vamos dizer, a ter metade dos recursos só todos os anos, isso seria um absurdo. Seria um despropósito, porque eu tenho certeza que esse dinheiro vai ficar acumulado lá e nós não vamos usar para subvenção, como o professor bem falou aqui, o professor Fábio, o professor deu, que é fundamental. Não é possível que nós vamos acreditar que nós vamos ter um banco para financiar as nossas instituições, nós não temos recursos, nós precisamos receber recursos, e não conseguir financiamento com juros baixos. Então, nós precisamos só entender como é que é isso. Por quê? Porque eu conversando com o senador Isalci, eu falei, Isalci, se a Câmara modificar o texto, o que vai acontecer? Tem que voltar para o Senado, certo, Celso? Celso Pancella aí, que é craque em parte de legislação. Então, teria que voltar para o Senado. Ele ficou receoso de que isso pudesse
criar um risco. Mas eu acho que isso tudo a gente tem que avaliar. Mas o que eu queria dizer, de qualquer forma, é que eu estou de corpo e alma nisso. Eu acho que isso aqui é um propósito muito importante. O que nós não podemos, de forma nenhuma, mais conviver é que o fundo, como é hoje, de 6,5 bi, nós vamos contingenciar 90%. Isso não existe. Isso é um assinte, isso é um despropósito, isso é desconsiderar o futuro do Brasil. Isso é um desprezo à ciência, tecnologia e inovação. Para mim, isso é um obscurantismo. Não é possível a gente, num Brasil que tem um dos maiores países do mundo, tem a 5ª maior população do mundo, um país estratégico para o mundo, um país que viu que quando as instituições receberam apoio e puderam se desenvolver com uma certa estabilidade, nós criamos referências no mundo. Está aí a Embrapa para dizer isso, está aí a Embraer para mostrar isso, e está a Embrapi agora, como o professor Ideu falou, com uma metodologia bastante interessante, inclusive veio lá do Fraunhofer, lá da Alemanha, que acelera essas parcerias com vamos dizer, as empresas e indústrias brasileiras, porque isso é muito saudável, né? A gente transforma o PIB e transforma conhecimento em PIB, que é ótimo. Lógico, tem que ter ciência básica também, é óbvio, mas a gente precisa estar sempre preocupado com a estratégia final, né? Sempre o melhor é você pensar o que você está fazendo, quanto tempo você vai conseguir dar o impacto econômico e social que todos nós precisamos. Então, acho que nós estamos no caminho certo, vamos continuar lutando bastante, vamos fazer esses cálculos, viu, professor Ideu, professor Fábio, vocês estão aí convocados para a gente analisar de novo, ver o que acontece no ano seguinte. Eu acho que se ficar acumulado isso dentro, e a gente daí ficar com metade, aí acumula de novo, fica com metade, nós vamos ter um aumento todos os anos de uma forma gradativa, quer dizer, isso não seria o pior. Agora, se tiver outra interpretação, aí realmente nós vamos ter que enfrentar isso e mudar mesmo com o risco de voltar para o Senado. Mas eu preferiria ainda ter mais segurança na análise da interpretação do texto conforme ele foi aprovado lá. Essas as minhas considerações. Obrigado, deputado. Eu vou passar, então, para a última rodada de falas, Ildeu. Só para eu encaminhar aqui, são 19h20. Eu quero encaminhar, então, a última fala de todo mundo, para já encaminhar boa noite de todos e tal, né? E só citar aqui o Gagione, Fábio, ele fala diretamente para você sobre essa questão qual a previsão, tendência do orçamento das FAPs nos diferentes estados para o próximo ano. E se essa questão de São Paulo não pode contaminar os demais estados. E o Mário Neto Borges, também, que acho também é pertinente, na verdade, será um péssimo exemplo no momento em que as FAPs estão carentes nos investimentos estaduais, né, além dos recursos federais em parcerias com CAPES, CINEP e CNPq. Então, só para encaminhar o encerramento, não sei se o Fábio quer falar antes, o Ildeu, depois o deputado encerra, mas é só para a gente já encaminhar para o encerramento do programa. Aí, Fábio, então, vai falar? Eu já respondi ao professor Gagione, inclusive eu gostaria muito de cumprimentar o professor Gagione, que foi presidente da FAPESC, Santa Catarina, e também presidente do CONFAP, né? Assim como o professor Mário Neto foi presidente do CNPq, da FAPEMIG e também do CONFAP, ou seja, eu estou sucedendo 2 grandes presidentes, uma responsabilidade imensa no CONFAP. Então, eu já respondi ao professor Gagione aqui no chat. Eu queria pegar 3 exemplos aqui, deputado, para a gente, o senhor falou do Sirius, né? O projeto Sirius. Veja, saiu uma publicação recente da conjunta da FAPE, da Unesp, Unicamp e USP, que o título é Repensando a Universidade. Não é porque eu estou aqui, corpo presente, do amigo Ildeu, que é físico, não, né? Mas a física brasileira, em termos de produção de impacto internacional, em qualidade, ela é comparável e está um pouco ali, um pouquinho quase acima do MIT, para você ter uma ideia disso aí, né? Outro exemplo que é importante da ciência brasileira, a nossa área de ortodontia. Né? Hoje, se você exportar um brasileiro para fora do país, para a Europa, e misturar ele, tá? E fizer todo mundo sorrir, você vai distinguir o brasileiro do restante de outros indivíduos, porque aquele que estiver com a melhor dentadura é um brasileiro.
essa parte do ortodonto, nós avançamos muito, com muita ciência e profissionalismo, né? Outra área, ecologia aplicada à biologia. É a terceira maior área brasileira na produção mundial, a terceira produção mundial. Então, essa área de ecologia aplicada à biologia, às ciências biológicas, ela é nos fóruns internacionais, é a área científica brasileira onde o mundo ele abre o tapete vermelho para o nosso cientista andar, né? Então, veja, nesses últimos quase 20 anos, produzido 240 mil doutores. Se juntando ao estoque anterior, nós temos aí em torno de quase 450 mil doutores. E para se formar um pesquisador, leva-se em média 15 anos. A gente não pode desperdiçar isso. Por outro lado, né, como a área ortodonta avançou muito, nós temos outras áreas que são importantíssimas e precisamos avançar, né, que é a parte de doenças negligenciadas. A gente está falando sobre o futuro, né, ou seja, a importância de investimento do FNDCT para financiar a ciência, principalmente a ciência aplicada, mas na área de ciência básica, nós precisamos dar uma resposta ao Brasil, e nós temos problemas de doença de Chagas, leishmaniose, hanseníase, esquistossomose, são doenças do século XX e do atraso. E veja só, entre 2007 e 2017, o financiamento para essas 5 doenças, dengue, doença de Chagas, leishmaniose, hanseníase e esquistossomose, caiu 40% financiamento para pesquisa nessa área. E na área de hanseníase, que é a doença bíblica, 95%, segundo a consultoria GFINDA. Ou seja, como é que a gente vai colocar o pé do século XXI com um pé atolado no passado, né? E olha que nós demos mostras na área ortodonto que podemos superar e trazer bem-estar para a nossa população. E agora convivemos com coisas do passado. Então precisamos de ciência, e muita ciência, tanto para a inovação, para termos um país mais empreendedor e competitivo, mas também para melhorar o bem-estar da nossa sociedade, e especialmente de quase 90% da nossa população. Obrigado, Fábio. Passar a palavra para o Ideu. Então, Ideu, por favor. Complementar um exemplo, deputado, que na linha do Fábio, por exemplo, agora teve o edital do CNPq, a chamada pública para projetos de enfrentamento da Covid-19, que é uma coisa de importância, não preciso dizer para as pessoas a importância disso. O edital teve mais de 2 mil projetos, uma demanda de mais de 1 bilhão e 700, e sabe quanto tinha o CNPq, deputado? 50 milhões. Não atendeu nem aqueles projetos considerados de altíssima qualidade, que envolveria da ordem de 600 milhões. Enquanto a gente não tem 600 milhões para isso, nós temos 6 bilhões do FNDCT ou congelados ou para empréstimo, que, como o senhor disse mesmo, esse ano aparentemente não é uma necessidade básica. Então, a gente não tem 10% do montante disso, já era suficiente para resolver uma questão que o CNPq está desesperado, porque existem projetos muito bons para enfrentamento da pandemia, que é uma questão que está matando mais de 100 mil brasileiros, e pode ter um impacto ainda muito maior, né? Inclusive na própria economia, e esse recurso fica aí congelado. Então, essa briga comum é nossa. Eu queria também enfatizar esse ponto que perguntaram aqui o Mário Neto e o Gagione, né, que é fundamental a gente se preocupar com as fundações de amparo à pesquisa, porque quando o governo federal tira o dinheiro, de certa maneira, isso vai passando para os outros níveis. Os governadores se sentem muito menos mobilizados a colocar recursos na FAP se o governo federal não está fazendo parceria, se a FINEP não tem dinheiro, se o CNPq não tem dinheiro. Hoje, por exemplo, lá em Minas Gerais, a FAPEMIG, que está com dificuldades, com ameaças similares, também estamos fazendo um movimento, o SPPC em Santa Catarina, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, essa questão da FAPESP, deputado, e o senhor sendo um deputado de São Paulo, que tem muita influência nisso, para nós é central. Então, é fundamental que esse projeto de lei lá em São Paulo não seja aprovado, porque ele vai ser catastrófico para São Paulo e para o Brasil como um todo. E agradecer muito a sua participação e dizer que nós vamos continuar discutindo semana que vem o orçamento de 2021, que se desenha crítico também, e a questão do PLP, para a gente ver uma maneira adequada de preservar o recurso para pesquisa, para ciência, tecnologia e inovação. Deputado, eu fico muito feliz porque concordamos em gênero, grau e número, né, Panzeri? E quem acha que gastar em ciência é gastar muito, vai ver o preço depois do desemprego.
que é o que está acontecendo hoje no Brasil. Então, é isso, né? Nós temos que escolher, né? Ou nós vamos negligenciar o nosso futuro, ou nós vamos levar a sério o nosso futuro. E a gente sabe que não tem futuro que não passe pela ciência, tecnologia e inovação. Então, nós somos convencidos que nós precisamos insistir nisso. Eu sei que nem todo mundo tem essa visão lá de futuro, mas nós temos, né? E nós temos a obrigação de nos mantermos mobilizados. O nosso deputado Celso Pancera tem se esforçado muito para manter essa agenda no parlamento. O professor Eudeu está sempre lá no Senado, na Câmara, né? Professor Fábio, é importante essa mobilização, porque é natural que a representação política ela atue dentro da pressão legítima da sociedade. E nós que representamos parte da sociedade que entende a importância disso, precisamos estar pressionando, cobrando, mobilizando, mostrando, comunicando as coisas fundamentais, aquilo de bom que é feito e os riscos, eventualmente, dessas negligências que têm acontecido e, eventualmente, dessas mudanças que podem ser trágicas para o nosso futuro. Então, eu queria cumprimentar cada um de vocês. Aqui em São Paulo, nós temos uma responsabilidade muito grande, né, professor Eudeu, de desarmar essa bomba aí, não é isso? E, ao mesmo tempo, a gente procurar consolidar esse avanço fundamental do parlamento, no parlamento brasileiro, que vamos dizer, reduzir, né, praticamente evitar que haja o contingenciamento aí dos recursos do FNDC. Então, nós estamos num bom momento. Eu acho que a gente tem um cenário favorável para discutir todas essas questões e precisamos estar sempre atentos para desarmar a bomba e, ao mesmo tempo, avançar, né, professor Eudeu? E assim nós vamos estar juntos, mobilizados, unidos, né, por esse propósito tão fundamental. Volto a dizer, nós não vamos ver movimentos de rua pedindo isso, nós estamos lutando aqui, mas nós temos consciência disso, nós vamos estar mobilizados, porque nós sabemos a responsabilidade e a importância disso lá na frente, agora e lá na frente principalmente. Um forte abraço, parabéns pela luta de vocês, me sinto muito contemplado pela qualidade do trabalho que vem sendo realizado pelos pesquisadores brasileiros e pelo ato heróico que é hoje ser pesquisador diante de tantas complexidades. Uma das ações que o nosso Celso Pancera nos ajudou é que nós estamos fazendo uma nova lei de licitações, viu, professor Eudeu? Que já foi aprovado na Câmara, está no Senado, para simplificar as coisas. E uma outra boa notícia é que nós também estamos mobilizados para fazer uma nova lei, que nós estamos pedindo urgência da Casa, de lei de improbidade administrativa. E as pessoas não entendem muito isso, mas o ordenador de despesa, hoje o gestor, ele tem um risco danado. E o que a gente está fazendo nessa nova lei de improbidade administrativa? Nós estamos aumentando a pena para corrupto, que lugar de corrupto é na cadeia. Agora, nós estamos dando um tratamento justo por gestores de boa-fé, que são a grande maioria dos brasileiros, que estão ali lutando com responsabilidade, que têm dificuldade de fazer as compras, a prestação de contas, que trabalham com estruturas muito complexas e que muitas vezes são mal interpretadas pelos órgãos de fiscalização e controle, que acabam tendo um ativismo, às vezes, exagerado, punindo pessoas sérias, honestas, pessoas de bem, pessoas de boa-fé. Então, nós estamos melhorando a legislação. Vamos aumentar a pena para corrupto, mas vamos dar tratamento justo aos gestores de boa-fé. Meus cumprimentos, tudo isso faz parte dessa agenda, né, para que a gente possa melhorar o ambiente, para a gente ter um Brasil melhor, um Brasil mais justo, um Brasil mais desenvolvido e um Brasil que valorize e trabalhe de uma forma muito, vamos dizer assim, coerente para o futuro. Porque não adianta falar de futuro e não valorizar ciência, pesquisa e inovação. Nós temos que ter coerência entre discurso e prática. E a coerência é defender a nossa ciência, tecnologia e inovação. Forte abraço a vocês, obrigado. Eu estava brincando aqui, porque o Celso falou assim, olha, vamos ver se 7h15 a gente termina. Eu falei, é bom, porque senão eu vou chegar tarde em casa, vou perder a eleição na minha casa, a culpa vai ser de vocês. Né? Forte abraço, vamos continuar a nossa... Muito obrigado. A gente tem tentado manter o horário aí, né? Quero agradecer muito o Eudeu pela presença, o Fábio, né, que são das entidades que participam aí do comitê da ICTP, meu querido amigo deputado Vitor Lippe,
Né? Agradecer a tua equipe, Vitor, a pessoa da Deli, que é uma pessoa maravilhosa também, sempre nos recebe tão bem, e pedir àqueles que estão nos assistindo que divulguem nossos canais, porque isso aqui é um canal que a gente não tem aqui, a gente não briga, não tem polêmica, não sei o quê. Tem, mas é só as coisas do bem. Então, isso não tem assim, um apelo de merchandising muito grande, mas a gente trata de coisas muito interessantes sempre. E esse programa na sexta-feira à noite, eu estava vendo um comentário aqui do Mário Neto, né? Assim, que bom um debate na sexta-feira à noite sobre esse assunto, e é fato, né? Não é uma coisa corriqueira, né? Mas divulguem nossos canais para a gente ter uma audiência maior e tratar dessa questão da ciência e da convergência da ciência com a política, que faz tão bem para o país. Eu acho que o Vitor, deputado, fez um comentário correto. A maioria do brasileiro e a grande maioria dos gestores são muito sérios, muito honestos, e tem que se defender. Antes desse debate, eu estava conversando com o Fábio sobre isso. Estava batendo um papo aqui, no particular, sobre esse assunto. Esse assunto é um assunto sério. Uma boa noite a todos. Até sexta-feira da semana que vem. Boa noite a todas. Muito obrigado a todos que compareceram no nosso programa aqui do ICTP.br. Uma boa noite.